Cena. Nietzsche caminha por uma paisagem árida, um lugar entre o real e o imaginário. Seu olhar é penetrante, carregado de inquietação. Ao longe, uma figura caminha em sua direção, vestindo uma túnica simples e um olhar sereno. É Jesus. Eles param frente a frente. Que ironia! Aquele que eu declarei morto está diante de mim. A verdade nunca morre, Friedrich. Mas diga-me, por que afirmaste que Deus está morto? Porque a humanidade o matou. As igrejas se tornaram túmulos vazios, cheias de dogmas que aprisionam o homem. A fé não passa de um fardo imposto aos fracos, um peso que sufoca a vontade de potência. Mas não foste tu mesmo quem disse que quem luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um? Sim, e não há monstro maior do que a moral cristã, que glorifica os fracos e inibe os fortes. Eu quis libertar o homem dessa prisão. O super-homem que defendi não se ajoelha perante Deus, mas cria seus próprios valores. Mas que valores são esses, Friedrich? O poder pelo poder? A grandeza pela grandeza? Não seria apenas substituir um ídolo por outro? O homem precisa encontrar sua própria verdade, não ser moldado por uma moral que glorifica a renúncia e o sacrifício. Eu vi no cristianismo uma doença que enfraquece a humanidade, tornando-a escrava de ilusões. O verdadeiro amor não é fraqueza, não é submissão cega, mas a força que transforma. A renúncia que ensinei não é para anular o homem, mas para libertá-lo do que o destrói por dentro, o ódio, a inveja, o medo. E, no entanto, o cristianismo elevou a humildade acima da ambição, a compaixão acima da vontade de dominar. O que sobra ao homem além de se arrastar perante um Deus invisível? Jesus. O homem não foi feito para se arrastar, mas para andar com dignidade. E dignidade não está em pisar nos outros, mas em ser livre para amar sem medo. A humildade que ensinei não é servilismo, mas o reconhecimento de que ninguém se basta sozinho. Eu rejeito essa submissão. Prefiro um mundo onde o homem se ergue por si mesmo, sem precisar se apegar a deuses ou promessas de outra vida. Jesus. E no teu mundo, Friedrich, onde encontra-se o sentido da existência? O homem que se basta a si mesmo encontra paz ou apenas um vazio que jamais poderá preencher? Nietzsche fica em silêncio por um momento, seus olhos carregados de pensamentos. O vento sopra forte ao redor deles, como se a própria terra reagisse ao peso da conversa. Cena. O vento sopra forte na paisagem árida. Nietzsche mantém os olhos fixos em Jesus, como se desafiasse sua serenidade. Jesus, por sua vez, permanece tranquilo, esperando a próxima provocação. Nietzsche. Tu falas de amor e humildade, mas foram essas ideias que fizeram do homem um escravo. O cristianismo pegou a força vital da humanidade e a transformou em culpa e obediência. Eu quis libertá-los dessa moral de rebanho. Jesus. E substituí-la por qual moral, Friedrich? A vontade de potência? A força dos mais aptos sobre os fracos? Exatamente. A humanidade precisa superar sua covardia e aceitar sua natureza selvagem. O homem deve se tornar o super-homem, alguém que não se ajoelha, que não pede perdão, mas que cria seus próprios valores sem medo. Jesus, e esse super-homem Friedrich, o que ele faz com os fracos? Ele os deixa para trás. A vida é para os que têm força para vivê-la plenamente. A compaixão é um veneno, pois mantém vivos os que deveriam perecer. Mas o verdadeiro forte não é aquele que protege os outros. Aquele que tem poder, mas o usa para erguer os caídos, não para destruí-los? Ah, sim! O amor ao próximo, a grande ilusão cristã. Mas me diga, Jesus, onde estava teu amor quando foste pregado na cruz? O que adiantou tua compaixão se foste esmagado pela brutalidade do mundo? A cruz não foi o fim, Friedrich. Foi um começo. Eu não fui vencido. Eu escolhi entregar-me. Porque o amor verdadeiro não busca sua própria glória, mas transforma até o que parece ser derrota em vitória. Eu prefiro a cruz quebrada, o homem que se ergue sem precisar de Deus. Meu super-homem não se sacrifica, ele impõe sua vontade ao mundo. Mas e se o verdadeiro poder não estiver em dominar, e sim em compreender? Não em destruir, mas em dar um novo significado à existência? Nietzsche hesita por um instante. Pela primeira vez, seu olhar não é de desafio, mas de reflexão. Tu falaste em morte de Deus, Friedrich. Mas será que Deus realmente morreu? Ou foi a imagem distorcida que fizeram dele que desapareceu? Nietzsche não responde imediatamente.
Seus olhos vagam pelo horizonte, como se buscassem algo que ele nunca quis admitir que perdeu. O silêncio se instala entre eles, mas não é um silêncio vazio. É um momento de transição, de confronto interno. O vento diminui e um silêncio quase absoluto envolve os dois. Nietzsche encara Jesus com um olhar mais introspectivo, como se estivesse começando a se questionar. Mas seu orgulho ainda o mantém firme. Tu falas de amor, mas o que vejo no mundo é sofrimento. Homens que se apegam à tua cruz como náufragos, esperando salvação que nunca vem. Por que um Deus de amor permitiria tamanha dor? Porque o sofrimento não é um castigo, Friedrich. Ele é parte da existência, mas também um caminho de transformação. Transformação? O sofrimento destrói. Ele esmaga a alma, corrói a vontade, faz os homens se renderem à desesperança. Eu mesmo fui consumido por ele, e não vi Deus estender a mão para mim. Mas eu estava lá, na tua dor, na tua solidão, nos teus gritos silenciosos ao abismo. Eu sempre estive lá. Então, por que não falaste? Por que não impediste que eu caísse mais fundo? Porque eu não posso te forçar a me ouvir. O amor verdadeiro não impõe, apenas se oferece. Tu escolheste encarar o abismo sozinho, e o abismo te encarou de volta. Olhando para baixo, sim, o abismo, ele me consumiu. Eu busquei sentido na força, na criação, na liberdade absoluta, mas o que encontrei foi loucura. Porque a liberdade sem propósito se torna uma prisão invisível. O homem pode rejeitar Deus, mas não pode fugir da necessidade de sentido. Sentido. Tu foste um buscador da verdade, Friedrich, mas tentaste encontrá-la apenas em ti mesmo. O homem sozinho pode criar valores, mas pode também se perder neles. Então me diga, Jesus, existe redenção para aquele que já mergulhou no abismo? Jesus dá um pequeno sorriso, cheio de compaixão. Sempre. Nietzsche fica em silêncio. Pela primeira vez, ele não tem uma resposta. Seu olhar, antes carregado de convicção, agora reflete dúvida. Ou talvez uma esperança que ele não ousa admitir. O vento sopra levemente outra vez, como se o próprio universo aguardasse a decisão de Nietzsche, do bem e do mal. Cena. O vento sopra levemente. Nietzsche está pensativo, seus olhos carregam um peso que antes não queria admitir. Jesus o observa com serenidade, esperando sua resposta. Passei a vida inteira rejeitando Deus. Acreditava que apenas rompendo com a moral cristã, o homem poderia se tornar algo maior. Mas e se eu estiver errado? Não estavas completamente errado, Friedrich. O homem realmente precisa superar ilusões. Precisa se libertar de correntes que o limitam. Mas a liberdade sem amor se torna vazio, e o poder sem propósito se torna destruição. O super-homem, aquele que deveria criar seus próprios valores, e se ele se perder na própria criação? Jesus, ele precisa de algo maior do que a si mesmo, algo que não o aprisione, mas que o guie. Não uma moral imposta, mas um sentido verdadeiro. Sempre temi que o homem se tornasse fraco ao se curvar diante de Deus, mas vejo agora que talvez a verdadeira fraqueza seja rejeitar qualquer coisa que não seja o próprio ego. O verdadeiro forte não é aquele que nega a verdade por orgulho, mas aquele que tem coragem de encará-la. Nietzsche. Então me diga, Jesus, o que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nietzsche fecha os olhos por um instante. Suas mãos tremem levemente. Ele não responde, mas algo dentro dele parece ter mudado. O silêncio entre eles não é mais de confronto, mas de compreensão. Jesus começa a se afastar lentamente, deixando Nietzsche imerso em seus próprios pensamentos. O filósofo, agora sozinho, observa o céu. Pela primeira vez, não sente apenas o peso do abismo, mas algo diferente. Algo que ele nunca permitiu entrar. Paz.